Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um Paint With Me, um Draw With Me. Eu mostrando aí como eu desenhei o Draw This In Your Style, da Mari Violet Art. Eu achei ele bem bonitinho. É uma menina lobinha com... Eu acho que é uma loba, né? Uma menina loba segurando um livro. Eu achei bem legal de fazer. Não é muito o meu estilo desenhar personagens assim, com características de animais, e nem com roupas tão detalhadas assim. Eu vou confessar que foi tenso pra mim desenhar essa roupa, mas no final ficou bem legalzinho. Aí eu tava fazendo o cabelo, e o principal brush, né, o principal pincel que eu uso é o de tinta óleo, e eu uso ele no, na versão molhada, se não me engano. Ele é um ótimo pincel, eu gosto dele bastante pra fazer bases e, tipo, na verdade é base e a pintura em si, né? Porque a renderização, né? O final, os detalhes mais refinados eu faço com um brush que é mais texturizado. Então, por exemplo, aí fazer o blush dela não apareceu pra vocês, mas eu peguei o brush de giz cera. E ele é muito bom pra fazer, tipo, textura na pele. Ele eu uso praticamente pra fazer blush ou alguns lugares que eu acho que precisa ter mais textura, porque o pincel de tinta óleo, ele é muito chapado, tipo, ele é um pincel duro. Ele é muito bom pra você fazer sombras duras, iluminação, fazer contornos. Na verdade, eu sou suspeita pra falar porque ele é meu pincel favorito. Mas pra fazer, tipo, detalhes muito refinados, ele é meio, como eu vou falar, não sei explicar, mas ele é grosso demais. Não sei, não fica tão bonito assim quanto um pincel texturizado, na minha opinião. Tanto que vocês vão ver que mais pro final do vídeo eu usei o pincel de lápis, acho que era um lápis 2B, e ele é o melhor lápis pra mim, pra fazer tanto pintura como sketch e fazer a texturização e detalhes mais refinados. Eu acho que dá um tchan a mais, dá um aspecto mais de desenho mesmo, e não algo tão realista, tão chapado assim quanto o pincel de tinta óleo e aquarela, como algumas pessoas usam. Aí eu fui refazer o cabelo, porque não tava ficando do jeito que eu queria. E esse cabelo dela eu não entendi muito bem o que que era. Eu acho que era tipo um coque e depois com uma trança. Confesso que eu odeio desenhar trança, gente. Eu achei tão complicado. Sim, não é tão complicado. Mas eu faço bem de qualquer jeito, digamos assim. Só faço uns risquinhos assim pra aparecer os fios de cabelo. E é isso. Aí eu já troquei o ângulo da câmera, que eu vi que tava minha mão na frente de vocês. Mas até que deu pra ver um pouquinho. Eu já adiantei bastante coisa pro vídeo não ficar enorme, porque senão ia ficar, tipo, muito, muito longo, que eu demorei umas 2 horas pra fazer essa arte. Agora eu tô fazendo contorno, e eu faço contorno mesmo, tipo, bem rabiscado, eu não ligo de tá perfeita. E eu tô fazendo com o mesmo pincel, aquele lá que eu falei de tinta a óleo. Aí eu pego uma cor bem escura, não é preto, eu pego a mais próxima, tipo, do tom de pele do personagem. E eu pego mais marronzinho, assim, meio avermelhado. E eu comecei a contornar tudo aí, depois eu fiz uns detalhes. E é basicamente isso, gente. É assim que eu faço a minha arte. Eu faço correndo, de certa forma. Eu já tinha feito os detalhes do rosto, como vocês podem ver, tipo, renderizei a maior parte. Aí eu peguei um brush que ele é com uma textura mais riscadinha, como se fosse tipo um pincel seco, pra fazer um pouco desses fiozinhos de cabelo dela tão soltos.
Ele é bem bom pra isso. E depois usei o de lápis, que eu falei, o lápis 2B, se eu não me engano. Eu acho que é 2B ou AB. E eu fiz os fiozinhos mais fininhos, que eu amo usar pra fazer esses detalhes, pra fazer, tipo, a raiz. Ele é perfeito pra isso, eu acho muito, muito bom. Eu sou suspeita pra falar, porque teve uma época que eu tava viciada em pintar até a arte inteira com esses pincéis de lápis. E fica com uma textura muito lápis de cor, que eu amo, que eu adoro, tipo, essa vibe que é meio... Fiz no digital, mas eu usei um lápis de cor. É legal, eu gosto e recomendo muito vocês tentarem um dia, porque acho que dá todo um tchan. Aí eu continuei fazendo detalhes, depois eu fui pra orelha dela, a orelhinha de lobo, e eu fiz mais detalhes. Eu gosto de deixar ela meio felpudinha, pra parecer que realmente são pelos, né? E eu dando mais e mais detalhes no cabelo. Eu amo fazer 50 mil fios voando do cabelo, eu acho que deixa muito mais legal. Fiz a iluminação do rosto dela com o mesmo pincel. E eu deixo bem, bem iluminado mesmo. Eu dou um ponto de luz enorme ali. Eu não ligo. Aí eu continuei com os detalhes na roupa, fazendo um babadinho que tinha lá no desenho guia. Vocês não sabem como funciona. É praticamente o artista faz um desenho e fala pra você desenhar o mesmo desenho, só que no seu estilo. Então é isso que eu basicamente estou fazendo. Eu usei a base que ela postou e eu fiz do meu jeito, do meu estilo de desenho. Não precisa ser, tipo, idêntico. Claro que tem alguns que colocam regras, mas na maioria das vezes é só você fazer o mesmo personagem, talvez na mesma pose, usar as mesmas cores pra você não deixar, tipo, fora das características. E só testar coisas diferentes, fazer literalmente no seu estilo. Por isso que se chama Draw This in Your Style, que seria desenha isso em seu estilo. Eu coloquei ali mais detalhes de luzes, no cabelo também. Depois vocês vão ver aqui, eu vou mostrar ele completinho que eu fiz também. Adiantei o livro, fiz mais detalhes e fiz um fundinho também. Eu não quis fazer essa janela, fiz preguiça, confesso. Eu tava com preguiça de fazer essa janela, daí eu fiz outro fundo. Mas eu achei que ornou mais, na minha opinião, com o meu desenho, né? Aí eu fiz o detalhe no olho, porque ela é uma lobinha, né? E é isso, gente. Já vou pedir aqui pra vocês se inscreverem, curtirem esse vídeo, que a gente tá chegando no final já. Se vocês gostaram desse tipo de speed paint, comentem aqui. Talvez eu vou trazer mais, eu achei até legal também compartilhar e explicar um pouquinho do processo, por mais que tenha sido bem rapidinho, porque o vídeo é curto. Mas eu gostei de explicar. Talvez eu grave mais assim quando tiver outras coisas desenhando. Mas é isso, muito obrigada e fiquem com o restinho da arte. Tchau!